Bom dia, turma! Ótima segunda a todos! Abra um livro em Matemática, volume 2, página 62. Livro de Matemática, volume 2, página 62. Turma, aprendemos na aula passada que existem as figuras geométricas planas que possuem apenas o comprimento e a largura, não tem profundidade e não possui altura. E existem as figuras geométricas não planas, que possuem 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Turma, também aprendemos que planificar uma figura geométrica não plana nada mais é que transformar esta figura em uma representação plana, retirando a altura e a profundidade. E na aula de hoje iremos conhecer os elementos das figuras geométricas não planas. Iremos conhecer as faces, as arestas e as vértices, certo, turma? Das figuras geométricas. E iremos começar pelas faces. Turma, faces é a superfície plana de um sólido geométrico, certo? Ou seja, faces é a mesma coisa que lado. Cada lado de um sólido geométrico é uma face. E as faces que ficam em cima ou embaixo, elas também são chamadas de bases. Para saber quantas faces tem um sólido geométrico, basta contar todos os seus lados. Observem este cubo, turma. Ele tem 6 faces. Ele tem 6 ladinhos. A face superior e inferior são chamadas de bases. Vamos contar? Quantos ladinhos, quantas faces tem este cubo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Este cubo tem 6 faces, 6 ladinhos. Muito bem. Lembrando que as faces superior, esta face de cima, e a face inferior, esta face de baixo, são chamadas de bases. Muito bem, turma. Turma, já as arestas, elas são os segmentos de reta que unem uma face à outra. Turma, as arestas nada mais é que as linhas presentes nos sólidos geométricos. Para saber quantas arestas tem um sólido geométrico, basta contar todas as linhas
presentes no sólido. O cubo, por exemplo, tem 12 arestas, tem 12 linhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Portanto, este cubo tem 12 arestas, tem 12 linhas. E por fim, as vértices. As vértices são os pontos de encontro das arestas. Já as vértices são cada pontinho presente nos sólidos geométricos. Para saber quantas vértices tem um sólido geométrico, basta contar todos os seus pontinhos. O cubo, por exemplo, tem 8 vértices, tem 8 pontinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O cubo tem 8 vértices, 8 pontinhos. Portanto, as figuras geométricas não planas possuem faces, arestas e vértices. Faces são os lados das figuras. A parte de cima e de baixo são as bases. Já as outras faces, os outros ladinhos, são chamados de faces laterais. As arestas são as linhas presentes nos sólidos geométricos. E as vértices são os pontinhos presentes nessas figuras. Turma, agora vamos observar o cilindro e descobrir quantas faces, arestas e vértices ele possui. O cilindro, turma, possui 2 faces, apenas 2 lados. Observem que, por ele conter uma forma esférica, não tem arestas e não tem vértices. Por ter um corpo redondinho, não possui aresta e nem vértices. Tem apenas 2 faces, que são 2 ladinhos. E essas faces, que se localizam em cima e embaixo, são chamadas de bases. Muito bem. Agora, observem esta pirâmide. E vamos descobrir quantas faces, arestas e vértices ela possui. Para saber quantas faces tem esta pirâmide, basta contarmos todos os seus lados. Portanto, ela possui 5 faces, certo? Esta face da parte de baixo, ela também se chama base, certo? Vamos contar quantas faces tem esta pirâmide. 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, esta pirâmide tem 5 faces, 5 ladinhos. E para sabermos quantas arestas tem esta pirâmide, basta contar todas as suas linhas. Portanto, ela possui 8 arestas, 8 linhas. Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esta pirâmide possui 8 arestas, 8 linhas. E para saber quantas vértices tem este sólido geométrico, basta contar todos os seus pontinhos. Portanto, ela possui 5 vértices, 5 pontinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 e 5. Esta pirâmide possui 5 vértices, 5 pontinhos. Agora, observem este prisma. E vamos descobrir quantas faces, arestas e vértices ele possui. Para saber quantas faces tem este prisma, basta contarmos todos os seus lados. Portanto, ele possui 7 faces, 7 ladinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sendo que 5 faces laterais, uma face em cima e uma face embaixo, que também são chamadas de bases. Muito bem. Turma, e para sabermos quantas arestas tem este prisma, basta contar todas as suas linhas. Portanto, ele possui 15 arestas, 15 linhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ele possui 15 linhas, 15 arestas. E para saber quantas vértices tem este sólido geométrico, basta contar todos os seus pontinhos. Portanto, ele possui 10 vértices. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem, turma. Antes da explicação das atividades, vamos recapitular este assunto. As figuras geométricas não planas possuem faces, arestas e vértices. As faces são os lados das figuras. A parte de cima e de baixo se chama base. As arestas são as linhas presentes nos sólidos geométricos. E as vértices são os pontinhos presentes nessas figuras. Certo, turma? Agora sim, agora vamos às explicações das atividades. Página 62. Letra A. A aresta fica no encontro de quantas faces? Turma, como eu expliquei anteriormente, as arestas são as linhas de cada figura geométrica. E essas linhas surgem pelo encontro de duas faces. Ou seja, quando duas faces, dois lados se encontram, formam uma linha. Portanto, a resposta da letra A é duas faces. Anotem aí, duas faces. Letra B. Em um prisma,
O vértice fica no encontro de quantas arestas? Turma, em um prisma, o vértice, que são os pontinhos, eles ficam no encontro de quantas arestas? De quantas linhas? No caso do prisma, turma, observem. 1, 2 e 3. São 3 arestas, ou seja, os vértices ficam no encontro de 3 arestas. Anotem aí. Letra C. As faces laterais da pirâmide, representada acima, lembra qual figura geométrica plana? Observe esta pirâmide, turma, que é a mesma representada nos livros de vocês. A questão quer saber qual a figura geométrica que lembra as faces laterais, as laterais desta pirâmide. Qual a figura geométrica que lembra as faces, o lado desta pirâmide? Muito bem, acertou quem respondeu que lembra um triângulo. Letra D. As faces laterais do prisma, representado acima, lembra qual figura geométrica plana? Turma, qual a figura geométrica que lembra as faces, os lados do prisma? Acertou quem respondeu que lembra um retângulo. Muito bem, anotem aí. Letra E. Quantas bases o prisma representado acima tem? E a pirâmide? E o cilindro? Turma, lembrando que a base são os ladinhos planos, são as faces planas que podem estar em cima ou embaixo de uma figura. No prisma, nós observamos anteriormente que ele tem a base superior de cima e uma inferior de baixo. Portanto, são 2 bases. A pirâmide só tem uma base inferior, a de baixo. E o cilindro tem 2 faces, a parte circular de cima e a base circular de baixo. Muito bem, turma. Agora as demais questões é com vocês, mas a tia vai explicar. Primeira questão. Cristiano e João estão montando estruturas conforme o modelo abaixo. Eles usam palitos e peças conectoras que se parecem com um cubo. Já foram montados 4 dessas estruturas. Letra A. Quantos palitos foram usados nessas 4 estruturas no total? Turma, primeira observação. Nós temos que saber quantos palitos ele usou em uma estrutura para depois saber quantos palitos ele usou em 4 estruturas. Vamos lá contar? Quantos palitos ele usou nesta primeira estrutura? 1, 2, 3, 4. 4 palitos na parte de cima. 1, 2, 3, 4. Mais 4 palitos na parte das arestas, né? Dos ladinhos. 1, 2, 3, 4. E mais 4 palitos formando a base de baixo. Então, nós temos 4 mais 4 e mais 4, ou 3
vezes 4, que formam 12 palitos usados em uma estrutura. Como a pergunta pede a quantidade de palito em 4 estruturas, vocês irão calcular 4 vezes 12 e então encontrar o resultado desta minha primeira questão. Calculem 4 vezes 12 e obtenham a resposta. Letra B. Quantas peças conectoras foram usadas nessas 4 estruturas no total? Turma, agora ele quer saber quantas peças conectoras foram usadas, quantos cubinhos foram usados para fazer 4 estruturas. É bem simples, turma. Nesta primeira estrutura, observem que foram usados 8 cubinhos. E para 4 estruturas, vocês vão multiplicar 4 vezes 8 e encontrar a resposta. Calculem 4 vezes 8 e obtenham a resposta. Muito bem. Turma, antes de lermos a questão 3, gostaria de lembrar com vocês 2 informações. Primeiro, as bases são os ladinhos planos, são as faces planas que ficam em cima ou embaixo de uma figura geométrica, certo? E segundo, as figuras com base triangular são chamadas assim porque elas possuem 3 vértices na base, certo? 3 pontinhos na base. A figura de base pentagonal, elas possuem 5 vértices na base, 5 pontinhos na base. As figuras de base hexagonal, elas possuem 6 vértices na base. E as figuras quadradas possuem 4 vértices na base, certo, turma? Questão 3. Observe as representações de figuras geométricas não planas e faça o que se pede. Prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Complete o quadro abaixo. Figura geométrica não plana, prisma de base triangular, número de vértices da base, 3. Número total de vértices, 6. O prisma. Turma, essa questão nos dá a informação que o prisma de base triangular, ele tem 3 vértices na base, 3 pontinhos na base e 6 no total. 3 vértices na base, 1, 2, 3 pontinhos e 6 no total, mais 1, 2, 3, mais 3 na parte de cima, pois há 3 embaixo e 3 em cima. E vocês vão continuar preenchendo com a quantidade de vértices de pontinhos em cada base, na parte de cima e de baixo. Lembrem-se que a pirâmide é diferente do prisma, pois na pirâmide há apenas uma vértice na parte de cima, certo, turma? Então, continuem completando esta tabela com as informações. Quarta questão. Em todas as fases retangulares do brinquedo de Geraldo, há a mesma quantidade de buracos.
Em cada uma das outras faces há um buraco. Quantos buracos há ao todo no brinquedo? Turma, a questão nos diz que nas faces retangulares há 4 buracos. Portanto, temos 5 lados retangulares e cada um contendo 4 buracos. E tanto na face da frente como de trás tem um buraco. Portanto, vocês vão calcular 4 vezes 5 e depois calcular 2 vezes 1. Certo, turma? Os resultados dessas multiplicações vocês irão somar para obter o resultado da quantidade de buracos. Anotem 4 vezes 5, coloque o resultado. Agora anote 2 vezes 1 e coloque o resultado. E por fim, somem esses dois resultados para obter a resposta final. E aqui encerramos nossa aula de matemática e próxima aula nós iremos corrigir esta atividade, turma. Beijos!